Glória a Deus. Tá alto, hein? Paz de Jesus, irmãos. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Como Deus é bom. Que tempo abençoado esse aqui. O Senhor Jesus, o Rei da Glória. Que as portas da nossa alma sejam escancaradas para Jesus entrar. Amém? Glória a Deus. Quem está nos visitando hoje à noite, dê um sinal com uma de suas mãos. Giovanni, bem-vindo. Sidney, Giovanni está lá no exterior. Sidney, bem-vindo. Sidney mora lá em Brasília, é filho de Letícia. Bem-vindo, meu querido. Bom te ver. Quem mais está com a gente? Bem-vindo, meus irmãos. Senhor abençoe, minha irmã, meu irmão. Sejam bem-vindos. Vamos aplaudir os visitantes, queridos, dando as boas-vindas a eles. Glória a Deus, o Senhor é bom e é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje sobre voo turbulento. E vamos meditar a próxima semana sobre pouso tranquilo. Então você que me ouve hoje, deverá me ouvir a semana que vem. Porque a gente tem um sermão de duas partes. Uma mensagem de duas partes, uma hoje e outra no próximo domingo. Turbulência no voo e tranquilidade no pouso. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós. Edifica a nossa vida, nos enche do Teu Espírito. Tudo que nos distancia de Ti nessa noite seja retirado, seja removido do nosso meio. Dá-nos disciplina para ouvir a Tua palavra, leva cativa a nossa mente à obediência de Cristo, nos segura em Ti, que aquele tipo passarinho que vem roubar a semente, como ilustrou o Senhor Jesus, que é o maligno que vem arrebatar a palavra, que ele seja repreendido, porque ele já está condenado, mas que seja derrubado nessa noite, que caia nessa noite, e que não logre êxito sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios e por isso ele não alcançará vantagem sobre nós. Dá-nos graça no Teu Espírito, nos enche do Teu poder, aviva a nossa alma, nos faz hoje melhores, nos faz hoje mais animados em Ti, nos faz hoje mais comprometidos com a Tua palavra, nos faz hoje em um crescimento vertical com relação ao Senhor e horizontal com relação ao irmão e com relação às pessoas de fora. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos tão conscientes, tão cônscios de que o Senhor realmente fará algo tremendo no nosso meio nesta noite. Estende as tuas mãos, opera sinais, maravilhas, curas, libertação, expõe o mal, retira o mal, joga para fora o mal, limpa os nossos pecados, purifica-nos dos nossos erros, venha com o Teu poder se manifestar de forma gloriosa. Certo que o Teu nome será glorificado e a nossa vida ricamente edificada. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O que pensamos imediatamente de turbulência? Pensamos na agitação que uma turbulência em um voo pode trazer. Parece-me que não dá para ser uma agitação de caminhações. Uma turbulência no avião, a gente nem pode levantar. Logo tem um comando de que devemos ter os cintos atracados e devemos seguir alguns procedimentos. Mas isso não isenta de uma agitação na alma. E a boca também, ou as bocas não são controladas. Então nós vamos ouvir de murmuração, a gritos, a desespero. Mas além de agitação, perturbação. Além de perturbação, tumulto, inquietação, desordem, alvoroço, confusão. Tudo isso diante de uma turbulência e também diante de uma crise. Sim ou não?
Diante de uma crise, tudo isso acontece. Agora você imagina como fica o nosso coração, como fica a nossa mente diante de uma crise. É uma agonia extraordinária, né? Tudo isso de uma vez. Porque esse é um tempo de vulnerabilidade. A gente fica muito vulnerável, a gente fica muito frágil. Se entrega. Mas não é se entregando porque confia. Se entrega porque derrubam, ou nós derrubamos, todas as fortalezas que temos. E essa vulnerabilidade é por causa do medo. Dá um susto, dá um medo. Diante da crise, a gente fica apavorado. Então fica vulnerável. Esse medo leva a um desespero que a gente faz coisas tão inquietas. É muito comum, diante do pânico, do medo, por causa de uma crise, de uma turbulência, a gente sofreu um pequeno acidente. Um acidente doméstico, por exemplo. Precipitar o carro no trânsito. E usamos algumas expressões para afirmarmos que estamos absortos, que estamos desligados. Estava no mundo da lua. Né? Eu estava numa crise tão grande que estava no mundo da lua. Estava muito agoniado. E outra coisa na crise, da impotência. A gente às vezes nem percebe, mas de fato a gente vive um tempo que não pode. A gente não pode. Até às vezes a gente pensa que pode, mas a gente não pode, a gente fica meio frágil para resolver as coisas. E vem um sentimento de culpa quando a gente tenta resolver diante de uma agonia, de uma crise, de uma turbulência, e a gente não consegue resolver, aí vem o sentimento de culpa. Sim ou não? E Jesus diz o que disso? Neste mundo, vocês terão aflições. Neste mundo, vocês passarão por turbulências. Abra sua Bíblia no Salmo 107. Salmo 107, de 1 a 9. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque Ele sacia o sedento, aleluia, e satisfaz plenamente o faminto. O Senhor é aquele capaz de saciar o sedento e alimentar o faminto. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deus é bom. Quem diz amém? Quem já provou a bondade de Deus? Pois bem, na turbulência, como diz esse salmo, vamos introduzir toda e qualquer circunstância na hora da agonia, lembrando que Deus é bom. O salmista vai descrever um período de crise extraordinário. O Salmo 107 está falando de uma crise sem precedente. Diz, que o povo ficou sem comer,
que o povo ficou disperso, que os inimigos tinham poder sobre o povo, que o povo passou por vale escuro, passou por trevas, passou por escuridão. Mas inicia dizendo: dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Vai entender. Só coisa de Deus, sim ou não? Então, primeira atitude e sentimento, percepção que nós temos que ter na hora da crise, seja ela financeira, familiar, saúde, relacional, primeira percepção que nós temos que ter é da bondade de Deus. Quem diz amém? No verso 43 desse salmo diz: reflitam nisso, sábios, considerem a bondade do Senhor. Você tem sabedoria? Tem alguma sabedoria espiritual em você? Então reflita sobre isso. Considere a bondade do Senhor. Considere na bondade do Senhor. Fique atento à bondade do Senhor no tempo mais difícil da sua vida. Você vai ver pinceladas extraordinárias da bondade de Deus. Você diz amém? O método simples de estudo de salmos nos leva seguramente a compreender a estrutura desse salmo. E a estrutura desse salmo é aflição, clamor, livramento e gratidão. Você pode falar comigo? Aflição, clamor, livramento, gratidão. Eu acho que o Senhor já está falando com você. Amém? O salmo diz que nós passamos por aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, aflição, mas também clamor. Por causa da aflição, nós clamamos. E por causa do nosso clamor, Deus nos livra. E com o livramento, brota no nosso coração o quê? Gratidão. Amém, queridos? Está falando então do povo disperso no deserto. Está falando então de um povo que está sofrendo. E deserto é simbolismo de quê? Pense comigo. Deserto é simbolismo de aridez, de terra improdutiva. Então isso nos traz a ideia de que deserto também é lugar de escassez, de fome. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Sua vida ia se acabando. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Deem graças ao Senhor por seu amor leal e por sua maravilha em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Deserto é lugar de fome, deserto é lugar de escassez. Mas tem algo para você vencer esse tempo de escassez, seja de comida, de dinheiro ou escassez de qualquer outra coisa. Seja tempo de aridez, de sofrimento, de agonias, seja lá o que for, você deve então dar graças ao Senhor. É o que esse texto ensina. E antes de você vencer fora, você vence dentro. Antes de você vencer lá fora, você vence dentro de você. Você diz amém? Você tem uma vitória dentro do seu coração. Eu não tive como não me emocionar. E às vezes fico me contendo nas minhas emoções. Ou coisa que eu fico meio agoniado é quando me fazem chorar. E choro muito. Então você imagina que eu fico agoniado sempre, né? Mas essa semana eu me emocionei. Eu estava lá na cozinha ajudando Maristela. E Renato Júnior contando para ela na sala. E eu, curioso, fiquei ouvindo uma experiência que ele teve. E a experiência foi: ele passou em uma delicatessen bonita, arrumada, que abriu em Brotas. Eu não vou dizer o nome porque eu não tenho interesse em fazer propaganda. E estava lá comprando algumas coisas para o nosso lanche daquele momento. E chegou um senhor, muito educado, simples, porque estava levando alguma coisa em uma sacola que rompia.
E ele pediu àquela moça do caixa uma sacola. Sacola do supermercado. E a moça providenciou e disse, você não quer uma maior? Uma grande? Ela disse, não, isso aqui está bom. Isso aqui está bom. Está ótimo. E ele botou tudo naquela sacola. E Renato disse que quando saiu, se emocionou. Porque ele estava atrás do nosso carro, dizendo, obrigado, Jesus. Ele apontava para o céu e dizia, obrigado, Jesus. É um coração que vê em uma simples sacola a provisão divina. É um coração que vê no simples gesto de uma atendente lhe tratar bem a provisão divina. Porque hoje a gente tem medo das pessoas, sabia? A gente tem medo de pedir um favor, tem medo de pedir uma sacola e ser maltratado. Imagina uma pessoa simples. Imagina um senhor. Imagina uma pessoa com idade já avançada. Imagina uma pessoa com a roupa castigada. Pode ser maltratado só por pedir uma sacola. Porque também, às vezes, a coitada da moça que está trabalhando ali, ou é mal-humorada, ou mesmo não sendo mal-humorada, às vezes sobre ela é impingido uma exigência de cima, do chefe. Mas ali tinha alguém que sabia ser grato pelos mínimos detalhes. E assim a minha mente trabalhou rapidamente e eu comecei a pensar assim, vivemos uma época de uma teoria, de uma teologia, onde pessoas são recriminadas e discriminadas porque agradecem a Deus que conseguiram bater a laje na casa. Conheço histórias, e vocês também conhecem, de pessoas que são desprezadas e zombadas porque vão dar graças a Deus porque compraram um fusquinha. Porque para o pensamento escandaloso de amor ao mundo, agradecer por um fusquinha é declarar derrota. Você é um vitorioso. Você tem que agradecer é por uma BMW. Você tem que agradecer é por um carrão. Não é essa a ideia? Mas existem fiéis neste mundo que têm gratidão por um simples gesto de carinho e por uma simples sacola. Se o Senhor quiser nos dar carrões, recebamos. Se você quiser me dar uma carona, também aceito. Mas nós devemos entender que na época de crise, o Senhor nos conduz a uma gratidão extraordinária por um simples gesto. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Então, em tempo de crise, quando lhe faltar isso, lhe faltar aquilo, quando você estiver instável, agoniado, sofrido, fragilizado, doente, agradeça a brisa que entra pela janela. Amém? Agradeça porque alguém lhe levou um pratinho na cama quando você não pôde levantar. Agradeça a Deus com alegria, porque no meio da crise você recebeu um telefonema que fez diferença na sua vida. Agradeça porque na hora do luto, que lhe cortava a alma, uma turbulência sem tamanho, um sorriso fez diferença para você. Lhes falei daquele nosso grupo da década de 80, lá de Ponte Nova. Hoje de manhã, tinha uma moça agradecendo uma irmã que tinha uma deficiência física da nossa época, a Dejanira, e faltava-lhe uma perna. E aquela moça nunca perdia uma reunião, em hipótese alguma, era coralista, não pediu um ensaio de coral. E ela levou essas crianças que tinham chegado da roça, hoje são todas proeminentes, médicas, educadoras, administradoras. Essas crianças tinham vindo da zona rural. E Dejanira pegava essas meninas tendo uma só perninha e as levava para a igreja. E as meninas se converteram. E os pais se converteram. E estão no Senhor hoje. E uma delas estava agradecendo a Dejanira no nosso grupo e disse assim: mas também te agradeço,
Porque quando o papai morreu, eu fiquei na varanda de lá de casa depois de uns 2 dias e não conseguia dormir. Por causa do luto, de uma dor na minha alma. E agora eu já adulta, já mãe, sofrendo a morte do meu pai. Você, quando eu era menina, exercitava tamanha bondade, você fez o mesmo. Na madrugada você me viu e você se encostou perto de mim, saindo da sua casa, e simplesmente ficou acordada comigo. E na hora que eu dei sono, eu disse que estava com sono, eu entrei para dormir, você foi embora. Eu quero lhe avisar que no outro dia eu dormi o dia, eu descansei o dia, eu consegui relaxar e dormir somente por causa da sua presença. Nós precisamos vencer a turbulência com gratidão. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Aleluia. Deserto é lugar de trevas e escuridão. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. É lugar de escuridão. Então, meus queridos, para vencer a escuridão, nós temos que relembrar que Deus é bom e temos que encher o nosso coração de gratidão. O deserto é lugar de rebeldia. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos, rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. É tão difícil saber o que começa: o deserto por causa da rebelião ou a rebelião por causa do deserto? Porque é um abismo chamando o outro. A gente não vai só para o deserto porque se rebelou. Não é isso. É porque o deserto é instigante e também pode nos levar à rebelião. Às vezes vamos para o deserto como disciplina divina, sim? Porque nos rebelamos, ok? E o Senhor nos leva ali para nos provar, nos testar, como diz o povo do deserto, saindo do Egito para a terra prometida. Agradecemos porque o Senhor nos levou ao deserto para nos provar, para nos humilhar, para ver se ficaríamos firmes ou não. Então era um povo orgulhoso, de cerviz dura, um povo difícil, vaidoso, e o Senhor levou ao deserto para treinar. Então, às vezes, somos levados ao deserto por causa da rebelião do nosso coração. E às vezes não. Às vezes, quando o deserto chega, a gente se rebela. Porque às vezes temos o hábito de sermos bonzinhos e bons crentes quando tudo vai bem. Então o deserto pode ter a função de nos disciplinar, porque estamos em rebeldia, mas também pode ter a função de apenas revelar como é temerária a nossa relação e a nossa intimidade com Deus. Que só conseguimos estar firmes quando tudo vai bem. Deus tenha misericórdia de nós. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Pois bem, deserto também, a aflição também traz tempestades. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava ondas. Então as nossas agonias podem ser marcadas por tempestades e por vendavais. Aflição, vamos relembrar, clamor, livramento e gratidão. Passando por aflição, clame ao Senhor. O livramento vai chegar. Chegando o livramento, dê glórias a Deus. Seja grato, vença e glorifique ao Senhor. Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês.
Deus é bom porque nos livra das aflições, ou Deus nos livra das aflições porque Ele é bom? Deus é bom porque nos livra das aflições? Ou Ele nos livra das aflições porque Ele é bom? Primeira ou segunda? Então vamos lá. Quem vota na primeira, levante a mão. Quem vota na segunda, levanta a mão. Se você entende que Deus é bom porque nos livra das aflições, então você tem uma relação afetiva com Deus de barganha. Eu gosto de você porque você faz para mim o bem. Não é a compreensão bíblica. A compreensão bíblica é: Deus é bom porque o seu caráter é bom. E sendo Ele de um caráter bom, Ele nos livra das aflições. Se Deus é bom e me livra das aflições, se Ele não me livrou da aflição hoje, eu continuo crendo que Ele é bom e de alguma forma Ele me livrará da aflição. Sim ou não? Agora, se eu simplesmente só acho Deus bom porque Ele me livra das aflições, na hora em que Ele não me livrar, porque Ele tem o tempo dEle, o tempo bom e perfeito dEle, então eu digo: Ele não é tão bom assim não me socorreu. Quer um exemplo? Eu fui a um sepultamento de uma mãe que morreu muito jovem, muito nova. E lá o filho disse assim: minha mãe morreu. Culto lotado. E Deus tinha me prometido que ela ia ser curada. Deus me prometeu que ela ia ser curada. Todo mundo chorando. Então ele olhou assim e disse: Senhor, o Senhor me prometeu. E começou a chorar. O Senhor nunca promete e nega. O Senhor nunca promete e falha. E o Senhor me prometeu. Mas o Senhor nunca falha mesmo. Então, é porque ela foi curada e vive eternamente para sempre. E ele disse: se o Senhor tivesse curado a minha mãe do câncer, ela ia pegar outra doença, ou morrer de velhice. Mas como o Senhor me prometeu, a curou para sempre. Hoje ela não tem mais nenhuma enfermidade, nem terá. Hoje, Senhor, ela jamais provará a segunda morte, porque vive eternamente com o Senhor. Essa é a ideia de entender que Deus é bom e por isso Ele nos livra das aflições. E não a ideia de conceituarmos Deus bom porque nos livra das aflições. Ele nos livra das aflições porque Ele é bom. Amém ou não amém? Quem diz glória a Deus? Meus queridos, Deus provoca turbulência? Sim. Nem toda turbulência é Deus que provoca. Mas Deus provoca a turbulência. Não podemos dizer que Deus está provocando toda a turbulência na nossa vida. Mas Deus provoca a turbulência. Nem todo deserto na nossa vida é por conta de Deus. Às vezes por conta de escolhas nossas. Às vezes por maldade de outras pessoas. Nem Deus provocou, nem nós escolhemos. O diabo também tem capacidade de fazer o mal. Aliás, ele é o próprio mal. Mas deixa eu abrir um parêntese para lhe dizer uma coisa. Até o mal do diabo tem limite, porque ele é um ser finito.
Mas a bondade de Deus é sem limite, porque Ele é infinito. Mas Deus pode nos trazer turbulências. Deus pode nos trazer sofrimentos. Deus pode nos conduzir ao deserto. Mas fique bem claro que nem todo deserto é Deus que está circunstanciando. Agora, se Deus causa turbulência, e a Bíblia diz isso, a Bíblia diz muito mais, mas incomparavelmente mais, de que Deus nos socorre das turbulências. De que Deus nos socorre do sofrimento. Você diz amém? Deus nos socorre do sofrimento. Deus nos socorre do sofrimento que Ele causou. Deus nos socorre do sofrimento que nós nos causamos. Deus nos socorre do sofrimento que os outros nos causaram. Deus nos socorre do sofrimento que nós ouvimos hoje aqui na escola bíblica, casual, independente de nós, circunstancial. Sofrimento por mal administração do governo. Sofrimento por conta de um atentado ao terror ou de terror. Deus nos socorre dos sofrimentos que os outros causam. O próprio Salmo está dizendo, acompanha comigo. Salmo 33, verso 33 e verso 34 diz assim, ó: Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. É Deus ou não é Deus que está causando? É. Deus causando o sofrimento. Agora veja, 35, 36, 37 e 38. Ele transforma o deserto em açudes e terra seca em fontes. Escute bem. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Aí no verso 35, ele transforma o deserto em açude e a terra seca em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. Semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa. Eles se multiplicam e não deixam que os seus rebanhos diminuam. Deus ainda provoca turbulência, versos 39 e 40. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e faz vagar num deserto sem caminhos. Deus pega os orgulhosos, os nobres, os superiores e os humilha. Verso 41. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias com rebanhos. Deus pode abater o poderoso e pode levantar o aflito. Deus enriquece, Deus empobrece, Deus empobrece, Deus enriquece. Deus seca um rio caudaloso, mas Deus derrama uma água no deserto seco. Amém? Deus pode nos levar à disciplina. Deus pode castigar uma terra. Mas Deus costumeiramente nos livra das nossas agonias e sofrimentos. Foi bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos, diz o salmista no Salmo 119, 7 e 1. Eu achei interessante que alguém falou recentemente que as aflições promovidas por Deus é uma condução coercitiva do Altíssimo para nos disciplinar, para nos lembrar da nossa finitude. Nós estamos em uma época que se fala muito da condução coercitiva, né? Principalmente quando os líderes poderosos do nosso país foram levados coercitivamente. Então, esse irmão escreveu dizendo isso, que às vezes o sofrimento pode ser Deus nos levando coercitivamente a uma reflexão. Nos dando limites, nos impondo limites. Mas o que é que fica, irmãos? Qual é a suma? A suma é, não importa a origem do sofrimento, a solução está em reconhecermos a bondade de Deus
e clamarmos ao Senhor e agradecermos ao Senhor o tempo todo. Termos um coração grato. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Então vamos ficar com essa mensagem no nosso coração. Nesse voo de turbulência, lembre, o Senhor é bom. Amém? Vamos lembrar então, nesse voo de turbulência, eu só tenho que fazer uma coisa: clamar. Você diz amém? Vamos lembrar de novo? Nesse voo de turbulência, meu coração tem que ser grato. Grato. Quando o salmista diz assim: louvo a Deus, porque me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Você foi ao hospital, mas está vivo. Perdeu o emprego, mas tem comida em casa. Está passando por lutas, mas o Senhor tem dado escape. Está passando por provações, mas tem sempre uma saída. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Todos lembram? Com certeza. Só quero relembrá-los no momento do pastor que chegou no aeroporto, encontrou um garotinho e ele admirou aquele garotinho lindo que folheava seu gibi, sua revistinha. E o menino lia aquela revistinha. E o pastor o acompanhou e disse: que interessante, como ele é vidrado nessa revistinha. O pastor entrou no avião, e quando chegou no avião, aquele garotinho estava sentado na poltrona, ao lado da que ele sentaria. Era uma criança. Foi levado sem os pais imediatamente para tomar assento. Era uma prioridade. O pastor só entrou depois. O pastor se assentou, decolaram, e como nós lembramos, uma grande turbulência. Turbulência tão grande que as malas começaram a cair dos bagageiros. Todos os procedimentos para um momento turbulento sendo providenciados. Anúncios pelo comandante o tempo todo dentro daquela nave. E o garoto com sua revistinha. O pastor orava com muito medo já, e o garoto com a revistinha. E o pastor já tenso, já entregando a alma para Jesus, e o garoto com a revistinha. Então ele ficou curioso, tocou no garoto e disse: você não está com medo? O garoto olhou para ele e disse: eu não. O piloto é meu pai. Não temos medo de turbulência. O piloto, ó, é nosso pai. Não importa as agonias, o piloto é papai. Vamos relaxar. Ficar com a nossa revistinha. Não importa a crise. Ele está pilotando a nossa vida e a nossa história. Quero concluir lembrando de uma história na quinta-feira antepassada, da querida Ana Maria. Ana está aqui? Ana não está aqui, mas Ana é do núcleo do Cláudio. E Ana contou uma história nesse período de férias passado aí, interessantíssima. Alguém da família precisando de um tratamento, e era um tratamento urgente, e não conseguiram pelos meios outros públicos ou de plano de saúde. E a família fez uma vaquinha. E a família juntou um dinheiro necessário. E ela estaria partindo, salvo engano, para a ilha, para levar esse valor. E perdeu o valor. O valor que era para socorrer sua família. Mas além disso, era inoculado dentro do seu coração uma culpa, um desespero, porque era um valor rateado entre a família. Que situação complicada, concorda comigo? Desconfianças poderiam aparecer. Perdeu esse valor. Nessas providências lá na ilha, alguém chegou em casa dela
encontrou seu marido, que tem lá suas críticas, mais do que criticidade, tem lá suas críticas ao cristianismo, e reclama dela por muita coisa da sua fé. Chegou uma senhora, tocou a porta e disse: eu encontrei esse dinheiro, está todo aqui. E disse a ele: estou passando necessidade, não tenho nem recursos para comer, estou endividada, estou com problemas seríssimos, mas eu vim lhe devolver. Então ele tomou providência de dar alguma coisa para ela. Ela disse: não quero. Se Deus tivesse mandado para mim, não viria com a carteira de identidade junto. E Deus disse ao meu coração que esse valor é o certo, é a cunha certa para a necessidade de quem perdeu. Esse senhor esposo está impressionado com essa fé. Ele está falando o tempo todo do comportamento dessa amada anônima. Que irmã que me abençoou. Que irmã que nos abençoa a passarmos pela crise confiando. É mais do que moralidade, é mais do que ética, é mais do que honestidade. É alguém que crê que não precisa tirar se não foi Deus que mandou, porque fatalmente Deus vai mandar na hora certa. É alguém de um discernimento extraordinário, que não precisa pegar atalho. É alguém de uma sobriedade que entendeu que se tinha a identidade, é porque o Senhor estava indicando que ela tinha que devolver, que não foi um presente de Deus. É alguém que entende que Deus que me ama, ama também quem perdeu. Que Deus não ia me fazer um favor de uma forma que revelasse meu egoísmo. Eu ficava alegre porque ganhei, sem sentir a dor de quem perdeu. Você diz amém? Você diz glória a Deus? Vamos ficar de pé? Ei, na aflição, clame. O livramento virá. E a gratidão vai brotar no seu peito. Você diz amém? Na turbulência, não tema. Quem está pilotando é papai. Na aflição, não busque atalho. O Senhor quer glorificar o nome dele na sua vida. Aleluia. Na aflição, deixa o Senhor trilhar o caminho para você. Você vai ser abençoado e o Pai glorificado. De tudo que nós podemos levar hoje para casa é: dê glória a Deus, porque Ele é bom. Primeiro versículo. E o versículo 43 diz: você que tem alguma sabedoria, reflita na bondade de Deus. Temos alguma inteligência? Temos alguma sabedoria? Vamos refletir na bondade de Deus. Eu acho esse versículo extraordinário, sabe por quê? Porque na crise nós gostamos de refletir o quê? Na crise. Sim ou não? Na crise a gente gosta de refletir na crise. Meu Deus, eu fiz uma cirurgia que doía todos os dias, mais intensamente, de 6 horas a 10 horas da noite. Então eu passava o dia aguardando às 6 horas da tarde, às 18 horas. Eu já ficava esperando a hora das 18 horas. Ficar meditando na crise, que coisa mais feia, para um pastor ainda ficar confessando isso aqui.
nós precisamos refletir na bondade de Deus. Eu ia ter muito mais conforto se eu pensasse, é só de 18 às 10, eu vou me alegrar agora nesse tempo que não está doendo. Reflita na bondade de Deus, aleluia. Reflita na bondade de Deus. Meu grupo querido, nos ajude em uma música que nos faça essa disciplina de reflexão na bondade desse Deus, que é assaz benigno, que é largamente bondoso, soberbamente bondoso, aquele Deus extremamente bondoso. Aleluia. Não dá para temer. Nosso Deus está conosco. Eu não temerei. Isso mesmo. Na turbulência ou no sossego, Ele está conosco sempre. É isso. Ele seca o rio, mas Ele faz brotar rio no deserto. Aleluia. 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 Tem uma coisa pior do que a crise, é o desespero na crise. Como eu disse, às vezes sofremos acidentes domésticos ou acidente no trânsito por causa da crise. Tem pessoas que separam do casamento e não conseguem administrar a crise.
Conheço casais que se separam ainda se amando. O que falta não é amor. O que falta foi adequação, casamento, capacidade de sofrer o impacto. Então eu queria orar agora por você que está vivendo alguma crise. Ou por você que está com um medo desesperado de crise e se desequilibra na crise. Queria que você viesse aqui. Nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Quero também orar por você que está em casa, meu irmão, minha irmã, e que porventura, não estando aqui, tem passado por tantas lutas também. Está com luta? Eu tenho que dizer para você, você só tem uma opção, não tem duas. Você só tem uma opção que dá certo. Só uma, é clamar. Não tem outra. Agora também, essa única que você tem é cabalmente poderosa para resolver sua situação. Só tem uma, clamar. Não tem outra iniciativa a tomar, só clamar. Atracar o cinto e confiar. Senhor poderoso, se tem algo que está claro na nossa mente hoje à noite, é que o Senhor é bom. Quando o rio seca, o Senhor é bom. Quando o rio flui, o Senhor é bom. Quando estamos em uma casa confortável, o Senhor é bom. Quando estamos peregrinando, o Senhor é bom. A tua bondade é o tempo todo. A nossa situação tem variações inúmeras, mas a tua bondade não varia nunca. O Senhor é bom, assaz benigno. Não pode ser nada ruim em ti, porque o teu caráter é muito cristalinamente bom. E nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é simplesmente maravilhoso. E queremos clamar ao Senhor por esses amados e amadas aqui. Uns em pé, outros ajoelhados, outros com a testa no chão. Oh Deus de glória e poder, bondoso como o Senhor é, toca, 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 toca com o teu poder e a tua graça, visita com a tua bondade. Senhor, traz a tua solução, porque a tua maneira é a mais linda, a tua hora é a perfeita, a tua hora é maravilhosa. E o Senhor nunca chega atrasado. O Senhor não atrasa. O Senhor não é como Baal, que pode, quem sabe, viajar, como dizia Elias, ou que pode se ocupar. Mas o Senhor é tão onipotente, que mesmo ocupado o tempo todo para manter tudo que o Senhor criou, o Senhor pode nos atender em todas as nossas necessidades. E o Senhor mesmo viajando todo o planeta e todo o cosmos e todo o universo e todas as tuas criações, pode estar presente aqui agora nesse momento. Não há uma viagem que possa fazer o Senhor se distanciar de nós, porque o Senhor é onipresente. E nós te exaltamos o nome por isso. Então vem com o teu toque de poder, veja essa crise que o teu filho, que a tua filha, que esses aqui estão passando, e toca, Senhor, nos seus corações. Venha debelar tamanho sofrimento, venha aliviar as dores. Nós estamos clamando para que do céu o Senhor nos escute. Veja a turbulência que estamos vivendo, a borrasca que estamos enfrentando, a nuvem escura que estamos enfrentando. Venha com o teu poder, Senhor, nos conduzir em segurança. E nos enche o coração de gratidão pelos mínimos detalhes do Senhor na nossa vida, até por uma sacolinha de supermercado. Às vezes o nosso coração está muito ganancioso, muito guloso, desejoso de bênçãos materiais, ou então portentosas, gloriosas, grandiosas, e não percebemos a bondade do Senhor no nosso deserto.
Ah, Senhor, para quem está numa crise, uma árvorezinha que possa aliviar do sol, já é uma grande bênção. Então, por isso, Senhor, o deserto nos ensina a gratidão. Louvamos o teu nome por isso. Faz os teus filhos terem vitória essa semana. Faz os teus filhos terem vitória essa semana. Vitória poderosa, vitória do céu. Senhor, apressa a vitória dos teus filhos. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos queridos, irmãs queridas, eu creio que o Senhor, escute aqui, eu creio que o Senhor tem entrado em providência na vida de vocês. A crise vai cessar. A chuva vai passar. A bênção do Senhor vai acontecer com você. Eu quero lhe convidar para domingo. Você que tem enfrentado turbulência, vim aqui. Quem sabe, e eu creio, quando eu digo quem sabe é retórica, porque eu creio nisso, domingo na hora do pouso tranquilo, você já vai chegar aqui feliz da vida, sabendo que esse voo turbulento acabou. Queridos, eu nunca enfrentei uma grande turbulência em avião, umas pequenininhas, mas já fiz voos longos. E um voo doméstico parece até divertido, mas um voo longo, quando a gente desce, dá uma alegria tão grande. Quando o piloto diz preparar para o pouso, o coração começa a se encher de alegria. E quando o avião chega e desce, e o piloto diz que as portas estão em manual ou em automático, maioria das vezes que fiz voos longos, as pessoas começam a aplaudir de alegria. Já tive amigos que passaram por voos turbulentos e disseram que quando pousaram aqui da nossa igreja, uns irmãos que iam descer em Manaus, Paulinho e Isaac, iam descer em Manaus, e em Manaus não tinha estrutura, porque o avião começou a pegar fogo na instalação interna, queridos. Então eles foram para Caracas, na Venezuela. E quando desceram lá, aí então, aliás, não, foi Cizinha e Luciano. Eu estou confundindo a família. Cizinha e Luciano. Quando desceram em Caracas, uma super estrutura esperando. Quando chegaram em Caracas, esse povo desceu numa euforia, numa alegria, todo mundo aplaudindo, porque aquele avião tinha tido uma pane. Ei, o comandante costuma dizer assim para nós também: estamos chegando em segurança. Preparar para o pouso. Queira o Senhor essa semana seja uma semana de Jesus dizer: prepare para o pouso. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, agora e sempre. Amém.